Olá, olá! Hoje eu te convido a assistir mais um episódio do nosso podcast, Todas Elas. Nesse podcast você vai ouvir um pouquinho da trajetória, dos sonhos, dos desafios enfrentados por mulheres trans e travestis no seu cotidiano. Eu sou Luciane Carla, sou professora de História e Educação Infantil, sou pesquisadora e pesquiso os desdobramentos do racismo e da transfobia na vida dessas mulheres. Afinal de contas, quem são as nossas protagonistas? De quais mulheres nós estamos falando? Estamos falando de mulheres como Michele, que está aqui conosco, que vai nos presentear, né, com a sua fala, um pouquinho da sua história. Olá, Michele, tudo Olá, bem? Luciane, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer essa rica oportunidade, né, de estar aqui, poder falar um pouquinho da minha história, da minha vivência, né, dentro desse ambiente, né, de LGBTQIA+, e toda a trajetória, né, até aqui. Ter chegado até aqui é algo muito importante, né, porque a gente vê que a estatística, né, mostra que a cada 24 horas mulheres trans, né, são mortas, né. Então, eu ainda estou nessa estatística, eu tenho 32 anos. Então, estar com 32 anos e estar aqui hoje falando com você, falando para o público, contando a minha história, é uma grande vitória. Muito bem, então eu quero começar pedindo para você se apresentar. Se apresente para a gente, fala quem você é, e aí a gente vai seguindo, conversando, fazendo um bate-papo bem legal. Meu nome é Michele Viana Ferreira, eu tenho 32 anos, sou formada em cuidadora especial, tenho curso de socorrista. Hoje atuo, né, dentro dos coletivos, né, de instituições, né, contra preconceitos raciais, de LGBTQIA+, da diversidade, né. E hoje também, né, estou titulada dentro do Comitê de Direitos Humanos de Pessoas de LGBTQIA+, e luto aí pela a igualdade, né, racial, a igualdade de pessoas de LGBTQIA+, e pretendo, né, junto com o comitê, junto com a comunidade, com a população, trazer o melhor, né, pra gente, né, pessoas de LGBTQIA+, e por todas as comunidades, né, das periferias, né, da nossa população cachoeirense e, quem sabe, do nosso estado, né. Muito bem, fala para mim, como você se define? Mulher trans, travesti, quantos anos você tem? Olha, ao longo desse período que eu venho estudando, né, sobre a nossa comunidade, hoje eu posso dizer que eu me denomino, né, uma mulher transexual. Mas o fato de eu me dominar, né, como uma mulher, me dizer que eu sou uma mulher transexual, não quer dizer que eu não seja uma mulher travesti, né? Porque a travesti, ela vem de uma trajetória, né, onde não existia igualdade, onde existia uma militância, onde a gente se transvestia, né, para dizer quem a gente era. Então, hoje eu sou uma mulher transvestida, né? Então, hoje o termo travesti, ele não é utilizado tanto para nós mulheres transexuais, né? Porque existe mais denominações, existe mais classificações. Então, hoje eu me domino uma mulher transexual, mas não desclassificando as que se dominam mulher travesti. Que Você elas tem que quantos deram anos, caminho, né, Michele? pra gente. Eu tenho hoje 32 anos. E fala para mim como foi, né, a sua infância. Fala pra gente como foi a sua infância. A minha infância, ela vem de uma infância de muitas dúvidas, né? Eu, quando criança, eu já me sentia diferente, né, dos outros meninos, principalmente em épocas, né, de comemorações, né, de Dia dos Pais, Dia das Mães. Eu percebi que existia uma diferença na hora de fazer uma cartinha, na hora de fazer um bilhetinho, ou na hora de fazer uma lembrancinha. E eu sempre queria fazer igual as meninas. E a professora sempre me dizia que não, que eu teria que fazer igual dos meninos. E aquilo ali me entristecia. Igual as meninas, como assim? As meninas beijavam, passavam batom, né? Sim. E beijava a cartinha para entregar para o pai ou para entregar para a mãe, né? E eu queria também passar o batom e beijar a cartinha para entregar para minha mãe, porque eu não tive referência masculina, não tive pai, né? Eu fui criada por mãe solo. Minha mãe me criou sozinha, né? Eu e meus 6 irmãos. E eu queria dar esse amor, esse carinho, como eu me sentia, né? Naquela época eu já não sabia que eu era uma menina, mas eu já me sentia como as meninas que estudavam comigo na pré-escola. Então eu ficava muito triste que eu não podia dar uma cartinha com um beijo, né? Para minha mãe. E ali começou já a me questionar
por que que eu era diferente. E foi assim, até eu entender aos meus 16 anos, né, que eu era uma mulher transexual. E ali eu comecei a lutar, né, pelos meus direitos dentro de casa, a me transformar, né, passar pela transição, que é onde a gente se denomina travesti, né, porque é onde a gente se transveste, né, de menino para menina, e onde eu comecei a ter aí a dificuldade de demonstrar quem eu era, aceitação dentro de casa. Então, mas aí você falou que começou a ter algumas dúvidas. E que outras dúvidas você tinha enquanto criança? Quando criança, eu percebia que eu olhava para as meninas não com olhar de admiração. Eu queria ter aquele cabelo igual da menina que eu admirava no pré. Depois, no ensino médio, eu admirava as meninas, as roupas, as sandálias. E eu ia vestida de uma certa forma que eu olhava assim e falava, não é isso que eu quero vestir. Eu quero vestir igual minhas amigas, né? E eu não podia falar, porque criança não decide o que veste. Criança não decide o que quer ser, né? O pai e a mãe que define. Então, de uma certa forma, eu botava a blusa para dentro, eu escolhi uma mochila mais ou menos colorida, né? Tentava usar o cabelo. Eu queria deixar meu cabelo crescer. Minha mãe obrigava com que eu raspasse a cabeça, né? Até porque eu tenho um cabelo crespo, né? É muito difícil de cuidar. Na época, minha mãe não tinha tempo, porque ela trabalhava fora, então era mais fácil para ela ter os filhos meninos, né? Com cabelo raspado, ficaria mais fácil. E eu sempre quis deixar crescer. E aquilo ali, quando eu ia cortar o cabelo no barbeiro, eu chorava. Porque eu falava assim, poxa, eu queria ter o cabelo. E hoje, né? Hoje eu tô com a cabeça raspada. Olha como que Mas hoje é uma a maturidade, quis, né? Ela Então vem. foi uma decisão. E hoje eu vejo que naquela época não era... Naquela época era algo tão importante para mim e que hoje, com a maturidade que eu tenho, eu percebo que o cabelo é um dos mínimos detalhes. O que mais importa é aquele sentimento que eu tenho desde criança, né? De ser menina. E quando que você deu esse start, que você se deu conta, eu não me sinto um menino? Quando que você se reconheceu? Eu tive na verdade, eu passei por três starts, né? Quando, no pré, eu já tinha relacionamento com meninos, né? Eu já tinha namoradinhos, vamos dizer assim, já paquerava. E já tinha outros meninos também que tinham o mesmo desejo. Então, eu acredito que existe crianças, sim, transexuais. Existe crianças, sim, GLBTQIA+, porque eu fui uma criança GLBTQIA+. E eu também tive dentro da escola, né, no pré, no ensino médio, no ensino fundamental. Então, eu acredito que sim, existe crianças. Então, eu já percebi ali no pré e depois no ensino médio. Eu também percebi isso com meus 16 anos, que foi aonde eu tive a dúvida se eu era ou não era uma menina ou um menino. Então, eu fui buscar mais a fundo, né? E eu tive algumas referências, né, também de amigas, que já se transicionava. E ela era inspiração para mim. Eu falava, não, se ela pode, eu também posso. Então, foi onde eu comecei ali, aos meus 13 anos. Na adolescência, então, que você falou, não, eu sou uma menina. Aos meus 13 anos, eu falei para minha mãe, eu sou uma menina e eu quero me vestir como uma menina. E eu pedi ela, foi até no carnaval, né? Que é uma época mais fácil de você botar para fora essa transformação. Ela falou assim, olha, vai ser só no carnaval, depois acabou. Só que não foi, eu insisti e persisti, lutei e passei por 2 transições. Eu fui dos meus 13 até os meus 18, 19 anos, uma menina travesti. Você se vestia, se maquiava? Me vestia, me maquiava. E como foi essa reação em casa, Michele? Uma rejeição. Minha mãe rejeitou, ela me rejeitou como filho, ela me renegou. Ela falava que eu era motivo de vergonha para a família. E, através disso, me fez lutar pelos meus direitos. Foi onde eu busquei estudar mais, busquei conhecer mais o mundo, né? O universo da comunidade LGBTIA+. E eu tive professores que me deram esse apoio, eu tive famílias que me deram acolhimento quando minha mãe, ela ficava agressiva, né, nas formas de falar, né, e até às vezes a agressão física. Eu saía de casa, eu ia para casa de pessoas que me acolhiam, né,
e me dava aquele suporte, né, de ter aonde dormir, aonde comer, e me deu educação. Falou, você pode ser o que você quiser, desde que você tenha respeito e educação pelas outras pessoas, né? Por mais que sua mãe não aceite, é difícil, entenda ela também. Não é fácil para uma mãe aceitar um filho ser dessa forma, porque há, né, um mundo lá fora. Mas eu não entendia, eu achava aquilo que era por conta de eu ser uma pessoa diferente. E ela querer que eu fosse um menino, né? Então eu entendi que ela não queria que eu fosse uma menina, ela queria um menino. Então ela renegava o fato de eu ser uma menina e ela queria um menino. Na minha cabeça se passava isso. E não toda o preconceito, a violência, né, que existe, né? Então, conforme eu fui crescendo, né, eu fui aprendendo, entendendo que a preocupação dela não era porque eu era uma menina transexual, né, uma menina travesti. Era porque existia um mundo lá fora muito agressivo, muito conservador. E isso me machucaria. E ela não queria ver meu sofrimento. Hoje eu entendo dessa forma. Mas para mim foi muito difícil. Dentro de casa, com meus irmãos, eu recebi agressões físicas, agressões verbais. A minha família, minhas tias, algumas delas impuseram que não, você tem que respeitar sua mãe, você é menino. Eu só tive uma tia que sempre gostou de me ver feliz. Ela falava assim, eu te amo do jeito que você é. E meu avô, que nunca falou nada. Ele sempre olhou para mim com um olhar de carinho, de amor. Foi aonde eu sempre busquei força. Ele sempre foi minha inspiração. E ele sempre falava assim, não briga com a sua mãe, não. Um dia ela vai entender. E ele falou uma frase para ela um dia que foi, você gostava tanto de ter pessoas assim, né? Gays, né? Porque na época da minha mãe se falava gay, né? Minha mãe tinha muito amigo gay. E meu avô falou para ela, Deus te deu um. Eu falei que eu não ia me emocionar, mas é difícil. Então, foi uma luta muito grande. Foi muito grande a luta. Mas eu acredito que hoje é mais fácil para uma mãe entender e aceitar que existe um filho ou uma filha transexual, transgênera. Por que você acha que é mais fácil? Hoje a gente tem pessoas, né, que estudam, né, e passam essa informação nas redes sociais, tentam levar nas escolas, né, o estudo, a educação, né, de pessoas de LGBTQIA+. Tem hoje também diversas formas artísticas, né, de demonstrar isso. Então, hoje eu vejo, né, em pesquisas que mães hoje apoiam os filhos. Nós temos um grande exemplo, a mãe do Paulo Gustavo, né, que ela deixa isso bem claro, ama seu filho do jeito que ele é, porque ele é seu filho, ele não vai deixar de ser seu filho. Ele só vai deixar de ser alguém que você achou que ele era e demonstrar realmente quem eles são. Então, isso é de toda maneira uma forma de amar o seu filho do jeito que ele é. E isso facilita muito para a gente e para pessoas, né, LGBTIA+, passar pela transição. Quando a gente tem esse apoio, essa aceitação em casa. Porque quando a gente não tem, como eu não tive, e eu tive que aprender ali na força da militância, né? Então, foi muito duro, foi muito difícil. E hoje eu luto, né, faço um tratamento para não sofrer, né, com esse passado que eu passei e eu sofri. E até hoje eu sofro, né, por ser uma mulher transexual negra. Né, eu vejo que é mais difícil as coisas para uma mulher como eu. Né? A gente tem que estar sempre demonstrando o nosso melhor, o nosso respeito, né? E impondo que a gente tem direitos, a gente tem o nosso lugar. Sim, você falou que você fez a transição meio que por conta própria, né? Foi. Teve alguém que você, alguma madrinha, porque eu converso com algumas meninas trans, né, e travestis, e elas falam que
teve alguém mais velho, né, que ensinou as técnicas de hormonioterapia, hormonização e tal. Teve alguém na sua vida? Sim. Eu tive uma amiga que ela também passou por uma luta muito grande na família. Ela era uma travesti branca, né? E mesmo assim, sendo branca, sendo de família rica, né? E a gente, desde criança, a gente foi criada juntas, né? Fomos criadas de berço, somos amigas de berço. E eu vi aquela militância dentro da família delas também passar pelo processo de transição, mas foi de uma forma mais branda, vamos dizer assim, porque a mãe tentava comprar ela, tipo assim, se você não fizer, eu te dou isso, se você não fizer, eu te dou aquilo. E lá em casa, não, lá em casa era a base da porrada, da agressão. Sim. E do grito. Então eu percebi essa diferença, mas ela mesmo assim, ela lutou, e ela, por ser 3 anos mais velha que eu, ela para mim era um exemplo. E ali eu fui seguindo os exemplos dela, o jeito de vestir, o jeito de se arrumar, o jeito de enganar, camuflar a mãe ali, levar a roupa para casa da amiga, se vestir lá para sair para as festas. Ela era uma das pessoas que mais me deu apoio e força, que me deu inspiração para eu seguir, não desistir de ser quem eu gostaria de ser. Era quando eu falava para minha mãe assim: eu vou para casa da tia Naí, né, que é onde a pessoa que me apoiava e me dava esse suporte, né, quando minha mãe brigava comigo, né, me dava um lugar para dormir, né, e me aconselhava a não ficar brigada com a minha mãe. E de lá eu ia para casa dessa amiga. E essa amiga, ela me incentivava a usar uma roupa e outras, me ensinava a maquiar, a gente saía para festa, a gente pegava o caminhão, dirigia carro. Então a gente fazia a nossa história, o nosso mundo. O mundo pra gente, juntas, era um mundo colorido. Por mais que o universo e o mundo dissesse pra gente... Você tinha uma referência, né, Michele? Que era o contrário, a gente fazia com que a nossa história e o nosso futuro viesse a acontecer naquele momento ali. Nós somos meninas, né? A gente era uma criança, né? Pré-adolescente. E a gente já se sentia menina. E ela foi uma das minhas inspirações na infância. Que legal. E depois eu fui conhecendo outras, né? Massa. Dentro de festas de LGBT, que ia mais, né? São as festas que tinha show de drag queens, né? Aquilo ali pra mim era mágico, transformador. Mas tinha um diferencial, porque elas só se montavam para fazer o show, para fazer a arte. Mas mesmo assim, elas me inspiravam a me transformar. Falava assim, caramba... se podem, né, se transformar para fazer o show, por que eu não posso me transformar para ser? E foi me motivando. Uma foi me motivando através da outra, e a gente vai se conhecendo, né, vai conhecendo as histórias, e a gente vai buscando força uma na outra e vai se fortalecendo. Eu acho que por isso que hoje existe essa comunidade tão grande. Sim. E essa força tão grande, porque a gente se apoiou uma na outra. Sim, você falou que você recebeu apoio de professores, né? Fala pra gente como que foi a sua trajetória na escola. Você sofreu transfobia, homofobia na escola? Sim, sofri por ser negra, sofri por ser... Eu era um menino gay, né? E depois passei a ser uma menina travesti. Até eu virar uma mulher transexual, eu sofri bastante preconceito, bastante bullying. Hoje, né, é falado como transfobia, né, homofobia, transfobia. Então, eu passei, sim, por esse processo, mas eu tive muito apoio dos pedagogos, dos professores, dos diretores. Eles sempre estavam ali para dar o suporte, mesmo não tendo esse conhecimento, esse estudo que tem hoje, né, esse baseamento, né, esse apoio, essa rede de apoio. Na época já existia, assim, professores que tinham, né, aquele olhar sensível de ver que era uma criança periférica, que já não tinha a mãe presente. Então, eu tive ali esses professores para me dar esse suporte. Inclusive, um professor de matemática, ele foi em 2013. Eu tinha um certo problema na hora da chamada. Chamava pelo meu nome morto, né? E eu ficava constrangida de ter que... Já era uma menina travesti. Já se montava, já me montava, já me vestia. E eu ainda era chamada pelo meu nome morto, pelo meu nome de batismo, de registro. E aquilo ali me incomodava. Aí até que ele percebeu e veio a lei, em 2003,
determinando que pessoas, né, travestis, né, pessoas que se dominavam transgêneros, poderiam ter uma observação na frente do seu nome, um nome social. Aí foi aonde eu passei a ser chamada Michele Viana Ferreira na escola e recebi o meu certificado de ensino médio como Michele Viana Ferreira. Que legal, Michele, que coisa boa. Através de um professor. Sim, isso é muito importante a gente falar, porque nas pesquisas, né, eu pesquiso sobre esse tema e a gente percebe que a maioria das trans travestis, elas evadem da escola, né? Porque elas não cabem nesse espaço. Muitas vezes, ir ao banheiro, que é uma coisa tão simples pra gente, acaba se tornando uma questão de disputa para essas meninas, né? Então, elas não cabem no banheiro masculino, mas elas também não são bem-vindas no banheiro feminino. Além de todas as outras formas de opressões que elas sofrem nesse espaço, né? Então, por isso, muitas delas acabam abandonando a escola em vários períodos da vida. Então, quando você traz essa história, né, diferente, né, de acolhimento, isso traz esperança para a gente. A gente tem vivido tempos assim muito difíceis, né? A gente tem vivido um retrocesso muito grande, mas pensar, isso foi o quê? Em 2013, você falou? Isso foi em 2013. 2013, ensino médio. Né? Ensino médio, numa cidade do interior, né? Uma fase difícil, adolescência, da rebeldia, né? E você ser acolhida, que coisa boa, né? Isso dá um quentinho no coração. Foi. Eu falo assim que eu fui muito agraciada. Eu tive muitas pessoas que me apoiaram. Que coisa boa, isso é muito bom. Eu acho que era por conta disso, de ver que era uma criança periférica, sem o apoio da mãe. Porque eu que fazia minha matrícula na escola. Depois dos meus 16 anos, minha mãe não ia mais na escola. Até me lembro que, na minha formatura, ela falou que não ia. Porque era motivo de vergonha. E, de repente, ela apareceu. Que bom. E ela viu ali o quanto... E eu fui a oradora da turma. Eu fui escolhida para ser oradora da turma. Eu acho que foi ali que eu comecei a ver que eu pelo meu jeito, né? Como eu fui educado, né, por outras famílias, a respeitar, né? A entender o meu espaço, a saber ouvir, a saber escutar. Eu fui escolhida como oradora. Eu acho que foi ali que começou o meu processo de militância, meu processo de representatividade. Foi o primeiro lugar de representatividade. Isso é muito importante, né? 2013, quando eu me formei, que eu tive a oportunidade de ser oradora da turma, uma mulher transexual, sendo oradora da turma e tendo a minha mãe ali vendo isso. Então, acho que ali ela desbradou, falou assim, não, meu filho ou minha filha, ela não é uma vergonha, ela é o exemplo. Que coisa Foi boa. onde ela passou a me respeitar um pouco mais e a entender que eu tinha um espaço, eu tinha um lugar e eu conquistei ele, mesmo sozinho. Muito bom, eu conquistei. Michele. Muito bom. E vamos falar um pouquinho sobre mercado de trabalho? Como foi, né? Na vida de uma mulher trans, travesti, como foi essa questão do trabalho, como foi o mercado de trabalho para você? O mercado de trabalho para uma mulher transexual, ele só oferece ou você ser doméstica, ou faxineira, ou babá, ou cabeleireira, que foi as profissões que eu exerci, que era só onde eu conseguia emprego. Por mais que eu tinha um currículo já com formação, né? Naquela época era curso técnico em administração. Tinha cursos técnicos? Eu tinha interesse, porque eu tive uma pessoa que me inspirou a ser contadora, a ser administradora, que é uma dessas pessoas que me criou dentro da casa dela. E a filha dela trabalhava no escritório de contabilidade. E eu achava linda aquela roupa dela, com gravata e de terno. E eu achava aquilo muito lindo, muito importante, aquela posição que ela tinha, mesmo ela sendo funcionária. E eu quis ser igual a ela. Então, eu busquei cursos técnicos pela prefeitura. Naquela época já existia o apoio da prefeitura. E eu busquei curso técnico e eu me formei em administração e contabilidade. E a minha mãe, por ver que eu tinha desempenho, ela pagou para mim um curso de informática. Foi a primeira vez que minha mãe investiu em mim, assim,
acreditando em mim. E eu tinha já formação já na acadêmica, né, para ter uma área melhor, né, uma profissão melhor. E quando eu entregava currículo, eu acreditava que eu seria chamada para trabalhar no escritório da empresa, né, ou no setor administrativo, no RH, que era onde eu já tinha cursos técnicos. E quando eu era chamada, eu ia toda empolgada e chegava lá, a informação que era me passada era que a funcionária da empresa precisava de uma babá, ou a dona da empresa precisava de uma doméstica. Então, para eu sobreviver e para eu ter, né, as minhas roupas, porque minha mãe falou que, desde quando eu me assumi aos 13 anos, ela falou que não me daria roupa, não me daria peça íntima feminina, porque para ela eu era um menino. Então, eu escolhi trabalhar. Escolhi fazer o contrário de que muitas outras fazem. Largar a família, largar a casa e se prostituir. Eu escolhi ter um trabalho, ter uma profissão, mesmo sendo ela não baseada na minha graduação. Eu aceitei, porque era um trabalho que, para minha mãe, talvez seria um orgulho. Porque minha mãe vem de um preconceito racial, né? Ela não pôde estudar por conta que a família era pobre, né? Então ela teve que trabalhar bem cedo e ela também foi doméstica. Então também ela foi uma inspiração para mim. Eu falei, se a minha mãe foi doméstica, eu também posso ser, mesmo eu tendo currículo, mas é uma forma de eu dar um motivo de alegria para ela e não ser motivo de vergonha. Porque ela sempre falou, nunca precisei matar, roubar, nem me prostituir para botar comida na mesa para vocês, então eu não aceito que vocês façam isso. Então essa frase, ela ficou gravada na minha cabeça e eu tenho ela até hoje. E eu sempre busquei ser orgulho para ela. Então eu falei, não. Então, ao invés de eu fazer o que minhas outras amigas fazem, que eu já tinha amigas já que se prostituíam, né, por conta de ter saído de casa, ou por conta de não ter emprego, não conseguir emprego. Então, essa questão da prostituição, que né, vamos dizer assim, que seja uma questão muito, muito específica nesse universo das trans travestis. Você está falando que você não precisou, mas você teve uma rede de apoio, né? Sim. Muitas dessas meninas não têm essa rede de apoio. Então, a maioria, elas são expulsas de casa aos 13 anos de idade. Aí não tem uma rede de apoio, não tem quem acolha. Então, o lugar que elas acabam sendo empurradas de forma compulsória é a prostituição, né? Então, a gente precisa de entender, a gente não pode perder de vista que a maioria dessas meninas, elas não tem outra opção, né, de ter terminado um ensino médio, como você terminou, de não ter uma rede de apoio, alguém que acolha em casa, mesmo que seja um parente, mesmo que seja um vizinho, então são expulsos de casa. E enquanto a casa expulsa, né, a rua acolhe. O mundo acolhe. Então, infelizmente, não tem uma outra, né? A gente não pode perder isso de vista. Porque quando a gente fala assim, parece, ela teve opção, mas não tem opção. A maioria dessas meninas que são empurradas não tem outra opção, né? Começa a se prostituir cedo como uma forma de sobrevivência. Porque, como você mesmo disse, você tinha um currículo potente, você tinha lá os seus cursos técnicos, mas você não conseguiu um emprego em outro lugar. Não. Né? Você ainda conseguiu, né, trabalhar em casa de família, mas a maioria não consegue. Né? Porque as pessoas têm um preconceito muito, muito grande em relação a essa pessoa, a esse corpo, na minha casa, cuidando dos meus filhos. Então, você ainda teve, né, ainda conseguiu ser inserida nesse universo, mas a maioria delas não conseguem ser inseridas. Eu acredito que seja realmente por conta disso, né, Luciene? Por eu ter tido essa rede de apoio de famílias brancas, né? Também temos que colocar isso, né, em questão, que eu venho de uma família pobre, minha família toda é negra, meu avô era negro, minha avó era negra, e eu fui educada por uma família branca. Então, talvez por eu ter sido criada e educada por uma família branca, ter tido essa rede de apoio branca, eu tive essa possibilidade de ter, né, uma oportunidade de ter... Ali nesse meio, você está dizendo. Nesse meio de trabalho. Né? Esse pessoal que te deu... Isso, ela convive na casa de fulano de tal. Então, fulano de tal dava a possibilidade de eu conseguir uma vaga de emprego na casa de outras famílias. Sim, então, você era bem vista porque eu era você bem vista estava porque eu estava meio. No meio de pessoas brancas, de famílias brancas. Então, as minhas outras amigas, eu via que não tinha essa possibilidade de ter essa rede de apoio, essa possibilidade por ter saído de casa e ter vivido na rua, ter usado droga, né? Porque quando a gente passa pelo que uma criança, adolescente
sofre quando se assume, a primeira coisa é ir para o mundo. E no mundo o que a gente acha é isso, né? É droga, bebida, e ali vem a prostituição. E a gente acaba vendo que muitas delas se entregam porque não vê mais expectativa de vida. Não tem outra expectativa, Né? não tem então, outra ela acha que a única oportunidade dela sobreviver e viver na sociedade é se transpassando por aquele momento ali, naquele ambiente, para poder estar no lugar e ter condição de viver, né, dentro da sociedade. Você falou sobre essa família branca que te acolheu. Aí a gente vai trazer esse olhar, né? As pesquisas dizem, né, afirmam, e eu defendo isso nos meus livros, na minha pesquisa, que o racismo potencializa todas as outras formas de opressões. Né? A gente sabe que pessoas negras sofrem, né? Estamos no ranking de todas as vulnerabilidades: subemprego, desemprego, violência doméstica, violência obstétrica. Então, a população negra, embora seja 56% da população brasileira, não estamos representados, né, nessa mesma proporção nos espaços de poder, mas estamos nos espaços de vulnerabilidade, de opressão, de dor, de sofrimento. Com as mulheres trans e travestis, não é diferente. Não. Né? Então, a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que faz mapeamento da violência, do cotidiano, da escolaridade de mulheres trans e travestis, traz alguns dados. Né? Então, em 2022, 131 pessoas trans e travestis foram mortas. Desse total, 130 eram mulheres trans e travestis. Desse total de 130, 80% eram negras. Ou seja, se você é negro, você vai sofrer. Se você for trans e travesti, você vai sofrer mais. Ou seja, o racismo aumenta, né, de forma potencial essas opressões. Você concorda com isso, Michele, que o racismo potencializa as opressões no cotidiano das trans e travestis? Eu acredito que sim, Luciene, porque até hoje eu vejo que pelo fato de eu conviver com pessoas, né, brancas, eu sou um pouco protegida. Mas se eu não convivesse no meio dessas pessoas, talvez eu teria sofrido mais. Essas pessoas de cor clara, né? Elas meio que me protegiam, meio que me faziam sofrer menos, porque elas sim, percebiam que existia esse preconceito. Então, elas me aceitavam, mas me aceitavam de uma forma assim: você vai ficar aqui em casa, você vai lavar minha roupa, você vai limpar minha casa, cuidar do meu filho, né? Então, assim, elas me davam suporte, me davam apoio, mas mesmo assim me colocavam no lugar, né, de pessoas negras, aonde subserviência. O lugar onde o racismo nos empurra. Isso, onde empurra. Nunca era apenas por ficar ali como uma visitante. Não, para ficar aqui você tem que fazer algo. E você vai me servir para que eu te dê o que você precisa. Uhum. Então, eu sempre aceitei isso né, e até hoje eu percebo que para a gente passar, né, a não sofrer o racismo de uma forma agressiva, como muitas sofrem, a gente acaba aceitando, né, passar por certas situações de vulnerabilidade, né, por conta disso, para poder ter o que comer, ter onde morar, ter uma rede de apoio que, né, digamos assim, uma rede de apoio, mas que às vezes não seja uma rede de apoio, seja só um lugar onde você está sendo usada também. Explorada, né? Por conta disso. Então, eu vejo que hoje eu tenho essa visão também, que eu tive, sim, essas pessoas, mas não deixa também de existir essa questão que eu também estava ali como serviço, servindo elas, né? Então, foi uma troca mútua, né? Eu acredito que possa ser dito dessa forma. E você, além desses trabalhos que você teve, você falou que você trabalhou na casa, como babá, como diarista, como faxineira. Você teve algum outro trabalho fora? Você teve trabalho de carteira assinada? Nunca consegui trabalhar de carteira assinada. Nunca tive essa oportunidade. Né, que eu acho que seria muito bom ter essa experiência, né, de ter ali meus direitos, né, de cidadão, CLT, trabalhador CLT, carteira assinada, plano de saúde,
né, benefício do 13º, nunca tive essa oportunidade. Você acha que você não teve porque você é trans? Eu não tive por conta, acredito eu, que por ser uma mulher negra, transexual e periférica. Então, são opressões que se interseccionam, Sim, né? Ou se entrelaçam. Se entrelaçam. Né? Mesmo eu tendo a possibilidade, por ter conhecimento de pessoas brancas, e eu vejo isso até hoje, porque eu estou desempregada até hoje, eu estou atualmente desempregada, e eu conheço muitas pessoas de dono de empresa. Eu conheço muitas pessoas ricas, pessoas que poderiam me empregar. Pessoas que se dizem gostar de mim, me acham uma pessoa muito educada, bem relacionada, mas que não me dão essa oportunidade. Então eu vejo que o racismo e o preconceito, ele é muito grande, e até hoje, mesmo eu tendo toda a formação que eu tenho, acabei de me formar em curso de Libras, e mesmo assim não tenho a oportunidade de estar dentro de uma empresa como uma outra mulher, né? Seja ela cis ou uma mulher trans branca. Você trabalhou em salão, Michele? Trabalhei em salão 10 anos. Foi aonde eu tive a maior oportunidade da minha vida de conhecer o mundo, né, de forma diversa, conhecer pessoas também de alto padrão, né, pessoas ricas, pessoas de classe média, pessoas também que também dentro do salão a gente vê histórias de vida, de famílias, de filhos. E ali também eu tive muito apoio. Ali eu tive psiquiatras, psicólogos, professores, que sempre me traziam um ponto de vista da sociedade, da estatística, dos estudos, das pesquisas. E eu olhava assim e falava, gente, será que é real isso? E hoje, tendo o conhecimento, né, buscando o conhecimento, buscando saber, né, mais dentro da comunidade LGBTIA+, eu vejo que é uma realidade muito dura, muito difícil. E me revolta não ter o apoio necessário para lutar contra isso. É uma revolta muito grande. Então, eu vejo que a gente precisa de mais leis rígidas, precisamos de mais apoio, né, mais apoio de políticas públicas para apoiar essas pessoas, né, essa comunidade que sofre muito. Me apoiar, porque eu hoje estou num momento de apoio e eu não tenho, né? E eu não tenho, porque hoje eu não tenho mais minha mãe, né, que mal ou bem a gente tinha nossas diferenças, mas ela sempre foi uma rede de apoio também. Ela nunca me abandonou, total abandono. Ela sempre teve uma restrição contra a minha opção sexual, né? Minha orientação, corrigindo a fala, minha orientação sexual, que não é uma opção, é uma orientação. Então, hoje eu me vejo sozinha, sem uma rede de apoio, né? Eu tenho alguns amigos que estão ali me dando as mãos, né? Mas o fato de você não ter uma família para te apoiar é muito duro, é muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. Então, eu acredito que tanto para essas mulheres transexuais, travestis, não ter família, não ter um lugar de acolhimento, de aconchego, de apoio, é muito duro e é muito difícil. E acredito que muitas delas também acabam se suicidando por conta disso. Sim. Você falou que você está fazendo tratamento, Michele? Eu faço o tratamento hoje com psiquiatra, né? Até mesmo por conta depois da morte da minha mãe. E eu vejo que não só por conta disso, por conta de eu ter sofrido todo esse processo de transição, de aceitação, porque além da transição, a gente também tem o processo da aceitação. A gente aceitar quem a gente é, que foi aos meus 16 anos. Que eu percebi assim, falei, cara, eu sou uma mulher trans. E ali ficou a dúvida, eu sou mesmo isso? Será que eu sou ou eu quero ser? E até os meus 18 a 19 anos eu lutei com essa pergunta. Eu sou ou eu quero ser? Porque eu tenho amigas trans, porque eu conheço pessoas trans. Mas eu acho que isso é natural, né? É natural. Você está se encontrando, foi um questionamento que eu tive dos meus 16 até os meus 18 anos. Quando foi onde eu passei pelo processo de empregabilidade, que para mim poder trabalhar numa empresa
dentro de um salão de beleza, eu tive que me destransicionar, deixar de ser Michele e voltar a ser Alain. Mas como assim? Você já era Michele, você já estava montada, você já performava o feminino. Sim. Mas aí, para trabalhar nesse salão, você teve que destransicionar para poder... Conta pra gente como que foi isso, Michele. Para poder estar tendo a possibilidade de aceitação, de trabalhar como numa foi empresa. Isso? Explica pra gente. E foi em 2009, eu já estava no ensino médio, já era reconhecida por Michele, as pessoas já tinham apelido, me chamavam de Mimi. E eu fui um dia para a escola de cabelo e vestido de menino, e no outro dia eu voltei de cabeça raspada e vestido de homem. Todo mundo falou assim, você foi presa, te bateram. O que aconteceu? O que aconteceu? Você te obrigaram? O que aconteceu? Não, aí eles acharam que eu fui que eu sofri algum tipo de agressão. Sim. Né? Porque, tipo assim, foi muito assim, de 24 de um dia pro horas. Outro, dia pro outro, você aparecer de uma forma totalmente diferente do que você se denominava. Isso se deu por quê? Porque eu tive um amigo que ele viu o meu sofrimento dentro das casas, né? Trabalhando de doméstica, né? De babá, que me pagavam muito pouco, sabe? Me escravizavam mesmo. Ele via como escravismo, porque ele é uma pessoa branca. Então, ele via que as pessoas se aproveitavam da minha vulnerabilidade, da minha opção, da minha rejeição da minha mãe, para eu não ter um lugar para... O contexto em que você vivia, né? De vulnerabilidade, Isso. né? Aí, ele olhou para mim com um olhar mais humano. Ele falou assim para mim, você quer um emprego que você não vai precisar mais passar por isso? Eu falei, eu sempre quis. Eu estudei para isso. Ele falou assim, não, mas é um emprego diferente. Você quer? É algo que você nunca fez. Eu falei, o quê? Fiz de tudo, né? Já fui faxineira, já fui babá, né? Ele falou assim, a minha profissão. Eu falei, mas qual é a sua profissão? Ele, cabeleireiro. Vai te dar a oportunidade de você ser quem você é, quem você quiser ser. Hoje não, mas amanhã, lá na frente, você vai poder ser a Michele. Hoje você tem que se tornar o Alain. Porque a sociedade ela é preconceituosa, ela é racista. E hoje você, para entrar dentro do mercado de trabalho, você tem que entrar do jeito que eles querem. Você aceita? Eu sei que vai doer, vai te machucar. Mas acredita em mim. Lá na frente você vai poder ser quem você quiser ser. Porque você vai poder colocar uma cadeira no meio da rua e poder cobrar pelo seu trabalho. Porque você vai ter uma profissão. Isso em 2009. Aí eu fui, aceitei porque eu confiava muito nele. Foi uma pessoa também que me acolheu. Ele foi muito sincero comigo. E eu passei por essa transição. Raspei a cabeça, joguei minhas roupas tudo de menina fora. Botei numa sacola, doei e fui pra rua comprar roupa de homem. E fui trabalhar no outro dia. Quando eu cheguei na escola, que eu trabalhava de manhã, ia estudar, à tarde voltava para a empresa à noite. Por ser meu amigo, não, então ele me deu essa oportunidade. E as pessoas perguntaram, você foi agredida? Você foi presa? Por conta, né, que negro, né, ou é agredido ou é preso. Também, Trans, né? Então já existia, né, esse medo. Eu falei, não, gente, eu tive que passar pela transição para ter um emprego. Aí as pessoas, não acredito. Falei, pois é. E você ficou quanto tempo nesse emprego? Eu fiquei até 2012. 2012 eu saí da empresa, porque eu não queria mais trabalhar como cabeleireira, porque eu nunca quis ser cabeleireira. Então, eu já trabalhava no setor... Eu entrei trabalhando como estoquista na empresa, depois evoluí para cabeleireira, mas eu queria trabalhar na administrativa. E o dono do salão viu meu potencial como cabeleireira e falava, não, você é uma cabeleireira. Então, se você não quiser trabalhar como cabeleireira aqui, então eu não vou te dar outra oportunidade. E eu saí da empresa e voltei de novo a trabalhar na casa de família, cuidar de criança, porque eu não conseguia emprego na minha área, na minha formação. Aí foi aonde eu comecei a voltar a me transicionar para travesti, né? Naquela época ainda se falava travesti, e voltei aos pouquinhos ali, né, a ser Michele, né?
E foi um processo que eu voltei a um pouquinho da felicidade, né? Voltou a ser quem você Voltei é, a ser né? quem... Poder se vestir como você gosta, como você se identifica, né? Isso é importante, né? E dali nunca mais eu deixei ninguém mais ditar quem eu seria ou o que eu faria. E eu busquei mais conhecimento, questão de leis, direitos, né? Isso é muito E importante. busquei também apoio emocional nas igrejas, né? Onde eu achava que eu teria, mas sofri preconceitos também, né? Principalmente nas denominações cristãs, religiosas, evangélicas. Então, dali eu saí e fui para uma religião chamada Umbanda, né, uma matriz africana, e aonde eu fui mais aceita e mais respeitada sendo Michele. E ali eu fiquei 7 anos, né? Então, foi aonde eu nunca mais me permiti deixar de ser quem eu sou, por causa de ninguém. Sim. É importante a gente ser quem a gente é, né? É Eu não muito. consigo me imaginar, tendo que esconder quem eu sou. Porque é tão natural a gente ser quem a gente é, né? A gente falar, andar como a gente anda, se vestir como a gente se veste, que eu fico imaginando se eu tivesse que esconder quem eu sou, que sofrimento seria, né? Se eu tivesse que falar de um determinado jeito, me portar, né? Fora para tentar agradar, como seria difícil. Então, eu penso que a gente precisa entender que cada um é quem é, né? Cada um é quem é e pronto. E a gente a gente tem que parar com essa hipocrisia de dizer, eu tenho que aceitar, não tem que aceitar, não. Ninguém quer ser aceito, a gente quer ser respeitado. Eu, enquanto uma mulher negra, eu quero ser respeitada. Ninguém tem que me aceitar, tem que me respeitar. Então, o que as pessoas querem, todas as pessoas negras, né, trans, gays, comunidade LGBTI+, quer é ser respeitada nesse país que mais mata, né, mulheres trans, travestis, que mais mata a população negra. Então, vamos passar... A gente já está indo para o final, Michele. Vamos falar sobre relacionamentos. Relacionamentos, né? Tem uma autora que eu gosto muito, estadunidense, que ela fala sobre a solidão da mulher negra, né? A gente sabe que o racismo, ele nos tira muita coisa, E principalmente nessa área do relacionamento. Muitos homens querem se relacionar com uma mulher negra, mas querem que nós sejamos o segredinho, né? Sim. E eu imagino que no universo trans, travestis, isso não seja muito diferente. É muito pior. Então, vamos falar um pouquinho sobre relacionamento. Como foi, né? Seus relacionamentos, como essa história na sua vida? Digamos que sempre foi algo escondido, oculto e humilhante. A palavra acho que é humilhante. Hoje eu coloco um relacionamento transexual com um homem cis humilhante. Porque a gente tem que se sujeitar a não falar, a não aparecer, a não ser e a não dizer que a gente tem um relacionamento com eles. Às vezes eles passam na rua, nem olha. Ou às vezes eles passam e abaixam a cabeça. Tendo um relacionamento com você. Tendo um relacionamento isso? comigo. Explica melhor. Eu até que assim, alguns eu consegui ter o respeito deles me cumprimentarem, né, mesmo estando com as mulheres, com as esposas, com as namoradas, com as noivas. Quando eu me encontrava, eles me cumprimentavam pelo menos com um olhar ou com um cumprimento, um aceno de cabeça. Mas eram pessoas que tinham relacionamento com você? Tinha relacionamento comigo, se relacionavam comigo sexualmente, se relacionavam comigo amorosamente, né? Às vezes por redes sociais, às vezes já tive em casos de 10 anos me relacionar com uma pessoa só por rede social e mesmo assim ele dizer que gostava de mim, mas não me assumiria por conta da família, por conta da classe social dele, que é um homem branco, homem rico, e por conta de eu ser uma mulher negra transexual, ele não podia me assumir, né? E eu vejo que através das minhas lentes, né, do meu olhar, que as mulheres negras, elas têm essa dificuldade de achar um homem que assume elas, que aceitem elas
e dizem que ama e quer viver uma vida, uma história junto. E as minhas amigas brancas, não. Minhas amigas transexuais brancas, eu vejo que elas já conseguem com mais facilidade ter um relacionamento, ter alguém que... Um relacionamento público? Relacionamento público, até mesmo casamento. Eu conheço amigas minhas que são casadas, né? E vive junto, tem uma vida de casal, né? Construiu casa, comprou carro, sabe? Aquela história mesmo de novela. Uma história inteira. Uma história inteira. Você nunca teve uma história inteira, Michele? Nunca tive. A minha história, ela sempre termina no preconceito. Não te assumo porque você é trans, não te assumo porque você minha família não quer te aceitar, não te assumo porque eu sou empresário, não te assumo porque eu tenho amigos de classe alta, não te assumo porque eu tenho vergonha, não tenho coragem. Então, assim, eu vejo que não me assumem porque eu sou quem eu sou, mas querem estar comigo. Então, hoje é o que você falou, eu não quero ser aceita. Eu não preciso que eles me aceitem ou a família deles me aceite. Eu preciso que eles me respeitem, porque eu sou uma mulher transexual, negra, bem instruída, bem vivida. Então, eu acho que hoje, se eu aceitar um relacionamento às escondidas, eu não estou só me humilhando, eu estou humilhando toda a classe. Eu tô regredindo todo o processo que eu lutei desde os meus 6 anos de idade. Eu estou continuando sendo aquela criança de 6 anos de idade que não podia passar o batom para dar uma carta no Dia das Mães. Uau, né? Uau. É mais ou menos isso, né? Que a gente, enquanto mulher cis, né? Negra, sente. É um pouco parecido, sabe? Esse lugar do segredo, esse lugar eu te quero, mas na minha cama. Mas eu não quero andar de mão dada com você. Na minha casa, não. Né? Você não serve para estar no meu porta-retrato, para postar uma foto no Instagram. No meu grupo de amigos, isso, na minha solidão, família. É uma solidão que está próxima desse lugar aí. Então, vamos, né, indo mais para o final mesmo. Eu quero... você estava falando sobre que você fez uma hormonização durante um tempo por conta própria. Você ainda faz? Hoje eu sinto uma necessidade de passar por um processo que eu tenho um desejo, que é fazer a designação. A cirurgia de redesignação sexual. Não sexual, mas de hormonização. Me deixar mais feminina. Sim, né? Sim. Eu, hoje, tendo o conhecimento que eu tenho, né? Pesquisas que eu faço, eu tive o conhecimento que eu consigo ter essa oportunidade de realizar o meu grande sonho, que é ter um seio maior, ter um corpo mais feminino, mas sem precisar de passar por redesignação de sexo. Sim. Não tenho problema nenhum, né, com o seu órgão genital. Meu órgão genital, né? Eu me entendo muito bem com isso, né? Então, eu só quero mesmo me tornar quem eu sempre quis ser. Ficar uma mulher mais feminina. feminina, para mim poder me sentir eu mesma mais feliz, mais alegre, mais contente, olhar no espelho e me amar mais do que eu já me amo hoje. Aí você está procurando esse tratamento? Sim, você está fazendo? Sim. Como é que é? Hoje eu tive uma consulta com a médica. Olha, ela falou que vai procurar, né, saber como que funciona, como são o passo a passo, para ela poder estar me ajudando a fazer esse processo, né, de estar fazendo tanto a designação, né, hormonal, quanto a designação do corpo, né? Para poder, né, tá colocando seios, né, voltando aí fazer essa transição. Você então não usa mais hormônio por conta própria? Não, porque eu tive problemas com hormônio, né, aos meus 20, eu tomei hormônio dos meus 10 anos de idade, né, que inclusive era uma amiga minha que me dava, né, ela pegava no postinho e me dava para me fazer a hormonização, porque eu não tinha peito, eu não tinha... E não tinha idade eu não também, tinha corpo, né? Não tinha idade também. Nem para pegar remédio, nem para tomar, apoio, nem para nada. Naquela época não existia a rede de apoio que tem hoje, né? Para poder fazer esse processo.
Então, eu fazia por conta própria. E essa minha amiga também me incentivava a tomar injeções, como ela tomava, eu tomava injeções. Então, tudo quanto é forma de ficar mais feminino, de hormonizar mais ainda o meu corpo, eu tentei. Só que isso me trouxe consequências. E aos 23 anos eu senti isso com uma força maior, com mais potência. E meu corpo reagiu de uma maneira, né, que eu tive que parar. Então, desde os meus 23 anos que eu não faço... Mas o que você sentiu? Eu comecei a sentir muitas dores nas pernas, muita dor nos meus órgãos, né? Nas regiões dos meus órgãos genitais. Então, eu decidi parar. Você procurou tratamento? Procurou saber o que era, não? Não procurei na época, eu li, porque eu sou muito didático. Eu pesquiso, eu leio, né, sobre o assunto e consigo entender que é devido àquele processo ali, sem, né, acompanhamento, né? Então, eu vejo que foi uma consequência de um erro meu. Então, hoje eu procuro buscar conhecimento e também buscar apoio nas redes, né, pública, na rede de saúde, para eu conseguir fazer do jeito certo, da maneira certa, que hoje existe, né, esse apoio. Hoje existe essa forma. Você consegue pelo SUS. Isso. Né? Tudo isso é um processo demorado, é um processo longo. De 2 a 8 anos. Mas você consegue, né? Você vai buscando e você consegue. Eu tenho 2 amigas minhas que fizeram pelo SUS a redesignação de sexo mesmo, e também a redesignação de hormônio e a colocação dos seios. Então, elas são uma inspiração para mim também conseguir realizar esse sonho e eu me tornar uma mulher mais bonita, mais completa e mais realizada. Eu te perguntei isso porque a maioria das meninas que eu pergunto é a mesma coisa, tá? Tomou um certo tempo, aí teve trombose, teve isso, teve aquilo. Então, para a gente falar para as meninas que estão nos ouvindo, né, que estão começando, né, a transicionar, adolescência, não façam hormonização por conta própria, não façam. Hoje a gente tem esse recurso pelo SUS, mesmo sendo um pouco demorado, vale a pena você procurar e não faça por conta própria. Só procurar uma rede de apoio do SUS, né? O postinho vai encaminhar, né, para o psicólogo vai caminhar para o vai buscando essa rede, vai buscando. O psiquiatra vai caminhar para o neuro, aí assim ali você decide qual é o verdadeiro passo que você quer tomar, se você quer ter que fazer a redesignação de sexo ou se você só quer fazer a redesignação de hormônio. A gente chama de, né, hormonioterapia, isso. Né? Fazer hormonioterapia, colocar prótese, enfim, é importante falar isso. Então, Michele, eu quero que você deixe uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Sejam elas trans, cis. Deixe uma mensagem final para a gente finalizar esse podcast que está assim, muito gostoso o papo, mas a gente precisa de fechar. Né? Eu quero agradecer. Hoje, quero agradecer as pessoas que me deram apoio. Quero agradecer você. Quero agradecer a toda a equipe por essa oportunidade de ter esse lugar de representatividade, esse lugar de fala. Agradecer a minha família, que por mais que seja difícil, seja duro, a aceitação, eles não me abandonaram. Só tivemos alguns, né, desentendimento. E para você que tem um filho ou uma filha que deseja passar por esse processo, segura na mão. Não solte, porque se você soltar, ela vai sofrer tudo que eu sofri. E é duro, e há consequência no final, que é o que eu passo hoje, tratamento psiquiátrico, remédios e rede de apoios, para não me suicidar e para eu não morrer. Então, se você tem um filho ou uma filha que deseja ser transgênera, ou deseja ser homem gay, que ninguém deseja, né? Que seja, né? Ele é, mas às vezes oculta, né? Então, se você perceber que ele deseja ser quem ele é, segura na mão, apoie, dê esse suporte. Isso é muito importante. Para ele não morrer e você não perder. Sim. Quem você ama.
Saúde mental, assim, é importante para todas as pessoas. E a gente vê que pessoas trans, travestis, né, comunidade LGBT, de modo geral, por sofrer essas transfobias, está mais sujeita Sim. a ter essa saúde mental prejudicada. Prejudicado. Então, obrigada, Michele. Quero agradecer, tá bom? Muito, muito obrigada. Né, por mim, a gente ficava aqui falando assim, muito mais, porque a gente tem muita coisa para conversar. Muito, né? Mas eu convido vocês a continuarem conosco, assistindo os nossos podcasts. Tem muita gente legal que vai falar, tem muito assunto importante. Então, todas elas, tá? Fica com a gente. Abraço.